Paulo, ele gasta um capítulo falando do mistério de Cristo, e ele fala, agora quando vocês leem tudo que eu acabei de escrever, vocês podem compreender qual é o nível da revelação que eu tenho do mistério de Cristo. Como que aquele homem andou daquele jeito? Como que aquele homem andou num nível de amor tão alto, a ponto de olhar para os judeus, que eram quem mais perseguia ele, e dizer, eu queria ser separado de Cristo. Se eu pudesse, se eu ir para o inferno, fosse salvar os judeus, eu queria ser separado de Cristo, se isso fosse resultar na salvação deles. Meu Deus, isso é o amor de Cristo nele, porque Jesus se separou de Deus para que eu fosse salvo. Como Paulo andou como Jesus na terra, a ponto dele ser para nós hoje, depois dos evangelhos, depois de olhar para como Jesus andou, Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Meu Deus, deixa o Senhor ser a sua vida, querido. Eu acabei de ouvir do Senhor, deixa eu ser a sua vida. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente até separa a nossa vida em áreas. Minha vida familiar, vida financeira, vida profissional, minha saúde. Mas que vida? Que vida é essa? Que vida é essa familiar? Que vida é essa financeira? Que vida é essa profissional? Jesus disse, aquele que perder a sua vida, achará. Você ainda tem vida profissional, querido? Você ainda tem vida financeira? Você ainda tem vida familiar? Você ainda não perdeu ainda? Aleluia! Obrigado, Jesus. Deixa Jesus ser a sua vida familiar. Deixa Jesus ser a sua vida financeira. Deixa Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, eu troco a minha vida pela sua vida. Chorabasore bacandarabasokoroboroboro. Chorabasore candarabasori andarabasocarabasori andoriabarababababasha. Oh, aleluia. Ore catarabasore catarabasore barando rica labarosha rabarabara. Roquete candila candi cando levatiza levecoia levatiza la. Ele becando li calamando rica to levarando cotela mando rica talaba. Chorabacanda rabababababa. Ore bababababa sherere barando re catarala barando re. Licamando rica talabarabababa shorere barabarababa shai. Ricotoria manduria la manduria brastio clamando riosa. Bardoriando rioturia brasturia camanturia brastio calabara. O Senhor está me dizendo, pare de olhar para a sua vida, pare de separar as áreas da sua vida, pare de se preocupar com as situações da sua vida, comece a olhar para mim, veja que eu sou a sua vida, eu sou suas finanças, eu sou sua saúde, eu sou a sua vida familiar, eu sou a sua paz, eu sou o seu conforto, eu sou a sua segurança, eu sou tudo o que você precisa. Quando Moisés perguntou para Deus, Senhor, qual é o nome? Qual é o nome? Quando eles perguntarem qual é o seu nome, o que eu digo? Deus disse, você vai dizer, eu sou. E Moisés ficou assim, tá, eu sou o quê? E ao longo do caminho, Deus foi revelando mais.
Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou a sua provisão. Eu sou a sua justiça. O nome de Deus, ele significa exatamente isso. Eu sou tudo o que você precisar. E no eu sou de Deus, eu descubro quem eu sou. Eu só posso declarar eu sou quando eu descubro quem Ele é. O eu sou de Deus é o meu eu sou. Ele diz, eu sou a sua justiça. Eu digo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ele diz, eu sou a sua saúde. Eu digo, eu sou curado. Ele diz, eu sou a sua provisão. Aleluia. Eu digo, eu sou próspero. Danilo, mas você não conhece a minha condição, você não sabe a minha condição. Eu sei a sua condição. Você que não sabe a sua condição. Você está olhando para a sua conta bancária e está achando que isso é a sua condição. Você está achando para o seu emprego, está olhando para o seu emprego e está achando que essa é a sua condição. Você está olhando para a sua casa, o bairro onde você mora, a família na qual você nasceu e você acha que essa é a sua condição. Não, Jesus é a sua condição. Descubra o seu eu sou em Cristo. João disse, tal qual Ele é, somos nós nesse mundo. Pare de dizer a seu respeito coisas que você jamais diria a respeito de Jesus. Pare de defamar Jesus. Oh meu Deus, estou ouvindo algo que eu nunca ouvi. O Senhor está dizendo, pare de me defamar. Pare de me defamar em você. Quando você fala coisas mentirosas ao seu respeito, você está falando de mim. Quando você diz que você é pobre, você está dizendo que eu sou pobre. Você já viu a esposa de um homem rico? O homem é rico e a esposa dele é pobre? Ele é casado, mas ele mora lá no palácio dele e comprou um barraquinho para a esposa e deixou a esposa lá. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu ouvi claramente no meu espírito. Nunca fale de você coisas que você não falaria de mim. Você nunca diria que Jesus é pobre. Você nunca diria que Jesus é enfermo. Você nunca diria que Jesus está triste. Você nunca diria que Jesus tem depressão. Você nunca diria que nada dá certo para Jesus. Pois bem, Jesus, a Bíblia diz que tal qual Ele é você nesse mundo. Você é Jesus na terra. Então não fale de você o que você não falaria dele. Obrigado, 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 Jesus. Obrigado. Você nunca ouviu isso, né? Nem eu. O Senhor está dizendo para eu parar de defamar Ele quando eu falo mal de mim, quando eu falo negativo de mim. Isso significa que quando eu falo bem de mim, eu estou falando bem dele, porque tudo que eu sou é o que Ele é em mim. Tudo que eu posso é o poder dele. Então falar bem de mim é falar bem dele. Meu Deus, tira toda a falsa humildade do seu coração hoje. Tira toda a falsa humildade do seu coração hoje. Se denegrir, se diminuir, não é humildade. Reconhecer o que Jesus fez é humildade. Concordar com o que Deus diz é humildade. Deus falar uma coisa e você falar outra coisa, isso não é ser humilde. Você tem que ser humilde para reconhecer o que Deus fez na sua vida. Pare de falar coisas pejorativas ao seu respeito, achando que você está sendo humilde. Não, você está diminuindo Jesus. Meu Deus. Você não precisa se diminuir para exaltar a graça. Como assim? Tem
Tem pessoas que elas querem exaltar a graça, e aí elas ficam falando: eu não sou nada, eu não posso nada, eu sou um miserável pecador, aí eu dependo da graça. Só que você está se esquecendo, você está olhando para uma graça que você precisa, mas você não está reconhecendo a graça que você já tem. Você não está reconhecendo a graça que já veio e já te fez uma nova criatura. Quando você fala: eu sou, eu posso, eu consigo, você não está falando, você não está numa autossuficiência. Você está reconhecendo a sua suficiência na graça. Você é por causa dele, você pode por causa dele. Paulo, em todas as suas cartas, chama os crentes de santos, os santos. Até para os coríntios, ele olha para os coríntios, vê os coríntios vivendo no pecado, vivendo na discórdia, andando na carne, mas ele se recusa a denigrir a imagem de Jesus na vida dos coríntios. Ele disse: a ninguém conheçamos segundo a carne. Por isso que ele repreendendo os coríntios, ele corrigindo eles, mas ele não tem coragem de falar seus pecadores. Não, ele fala aos santos que estão em Corinto, porque ele precisa reconhecer a obra de Jesus na vida daquelas pessoas. Ele não vai reconhecer a obra do diabo na vida daquelas pessoas. Ele vai reconhecer a obra de Cristo. Aos santos: vocês estão andando na carne, vocês são meninos, mas eu me recuso a te chamar de outra coisa a não ser daquilo que você é em Cristo. Recuse-se a chamar os outros e a você mesmo de outra coisa que não seja aquilo que você é e que eles são em Cristo. Aleluia. Eu posso repreender o meu irmão, eu posso chamar o meu irmão a ter um comportamento alinhado à identidade dele, andar de modo digno da vocação que ele foi chamado, mas eu não posso chamar ele de algo que Deus não chama ele. E eu não posso me chamar Jesus. Deus diz, olha só, presta atenção. Quando Deus falou para o povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, isso significa que o povo estava fora dos caminhos, sim ou não? Se Deus está virando para o povo e dizendo: vocês precisam se humilhar, vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, isso significa que o povo estava desviado, amém? Sim ou não? Mesmo assim, então quando Deus falou isso, ele falou com um povo que estava desviado. Mesmo assim, ele não disse, se esse povo, ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Olha que interessante. O povo estava desviado, mas Deus chama eles de povo que se chama pelo meu nome. Vou deixar você digerir isso. Vou dar um tempinho para você pensar sobre isso. Do que você tem se chamado? Do que você tem se chamado? Você tem se chamado pelos seus pecados? Você tem se chamado pelas suas fraquezas? Você olha para uma fraqueza que você tem, você se chama daquilo ali? Deus diz, você tem que se chamar pelo meu nome. Deus diz, eu sou santo. Você tem que se chamar pelo meu nome. Você tem que se chamar daquilo que eu sou, não daquilo que você acha que é.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Isso eu aprendi com meu pai na fé, o apóstolo Heber Rodrigues. O nome de Deus, ele é para mim. A Bíblia diz que Deus ressuscitou Jesus, exaltou Jesus acima de todo principado e potestade, e deu um nome a ele que está sobre todo nome, e pegou esse nome e deu para a igreja. Para que Deus deu um nome tão poderoso para Jesus? E eu já expliquei para vocês que o nome que Deus deu para o Filho foi o nome dele. O nome Jeová, Yahvé, Yau, você pronuncia do jeito que você quiser. Yud, Re, Vav, Re, aquelas quatro letras. Deus pegou esse nome e colocou no nome Jesus. Por isso que Yeshua, ele já carrega o nome do Pai. Eu preciso falar o nome de Deus ou o nome de Jesus. O nome de Jesus já carrega o nome do Pai. E para que esse nome? Esse nome foi feito para você. Para você se chamar. Esses dias eu estava no grupo do meu pai e alguém falou sobre a prosperidade, dizendo assim: Deus é a minha prosperidade, eu sou próspero. E o Espírito Santo pegou aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 5, que diz: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E o Espírito Santo falou para mim: tudo aquilo que eu dou para você, tudo aquilo que eu sou para você, você pode se chamar daquilo ali. Então, o fato de Deus me fazer justo, o fato dele ser a minha justiça, significa que eu posso me chamar de justiça. Eu não apenas posso dizer que eu sou justo, mas eu posso dizer que eu sou a justiça dele em Cristo. Isso significa que eu sou a saúde dele em Cristo. Eu não só tenho saúde. Meu Deus, saúde é minha identidade agora. Deus não te dá nada sem colocar aquilo na sua identidade. Para Deus dar um filho para Abraão, Deus mudou o nome dele. Deus não te dá nada sem te dar identidade. Tudo que Deus te dá, Ele te dá na identidade. Ele mexe na identidade. Shokorobosoto recataramando que pardenai que lovaste o pardia cando lebrou satia pardenai. Tudo que Deus me dá, Ele me dá em forma de identidade. Então em Cristo eu não só tenho saúde, eu sou a saúde de Deus em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou a prosperidade de Deus em Cristo. Abraão não era só abençoado, Abraão era a bênção. Meu Deus, Jesus, aleluia. Eu sou o poder de Deus em Cristo. É isso. É isso. Meu Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que nós contemplamos como num espelho a glória do Senhor. Num espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na sua imagem. Mas espera, no espelho? Mas o que você vê quando você está na frente de um espelho? O que você vê quando você entra na frente de um espelho? Você se vê, não é verdade? Então, quando o Espírito Santo te revela Jesus, a intenção dele é te revelar quem você é.
Por que Jesus, sendo Deus, ele não vem em forma de pai, ele vem em forma de filho? Por que Jesus sempre falava dele como filho? E aí ele falava do pai dele. Por que ele veio como filho? É porque ele não veio te ensinar a ser pai, ele veio te ensinar a ser filho. Então tudo aquilo, toda a manifestação de Jesus é para que você saiba quem você é. Deus está restaurando a sua identidade. Deus está revelando quem você é nele, para ele, por ele, através dele, ele em você. Tiago disse que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele é semelhante a um homem que se olha no espelho, depois sai e se esquece como ele era. Presta atenção. Tiago disse que quem ouve a palavra, mas depois não pratica, é como um homem que olha no espelho, depois ele sai e ele esquece como ele era. Ou seja, eu ouço a palavra, e quando eu estou ouvindo a palavra, quando eu estou diante da palavra, eu estou diante de um espelho. Então, quem é a pessoa que não pratica a palavra? É a pessoa que esquece quem ela é. Ela esquece o que ela viu no espelho. Ela leu na palavra, ela ouviu a palavra, você é justo, você é a justiça de Deus em Cristo, você é santo, é uma nova criatura, mas aí ela esqueceu, aí ela está lá no pecado, ela está lá pecando, ela está lá vivendo errado. O que ela precisa? Ela precisa lembrar. Então ela precisa estar mais tempo diante do espelho, até que aquela identidade fique impregnada no consciente, no subconsciente. Você precisa entender isso, irmãos. Quando eu ouço a palavra, eu estou diante de um espelho. Deus está me dizendo quem eu sou. Quando Ele me mostra Jesus, Ele está me mostrando quem eu sou. Jesus é a minha identidade. Obrigado, Jesus. Eu preciso me identificar com Ele. Eu preciso me identificar com Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pare de se identificar com a sua carne. Eu já falei várias vezes aqui nesse canal. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque sim, eu me envergonho de ter praticado, mas não me envergonho de falar, porque eu sei que muitas pessoas são libertas através do meu testemunho. Vocês sabem que eu fui escravo da pornografia, e durante um tempo da minha vida aquilo parecia ser mais forte do que eu. Mas uma coisa eu nunca fiz. Eu nunca assumi aquilo ali como a minha identidade. Eu nunca fiquei dizendo, eu não presto. Tá vendo? Eu sou um profano mesmo, eu sou um miserável mesmo. Não. Eu nunca reconheci aquilo ali como a minha identidade, como a minha condição. Aquilo era um problema que eu estava lidando. Aquilo era uma luta que eu tinha, mas não era quem eu era. Eu sabia que quanto mais eu orava em línguas, quanto mais eu meditava na palavra, mais a minha vida iria se adequar à minha identidade. Agora, se você reconhece os seus pecados como sua identidade, você vai ter muitos problemas. Você vai ter muitos problemas. Porque Deus consegue te tirar de algo que você faz. Mas Deus não consegue te tirar de algo que você reconhece
como quem você é. Vou falar isso de novo, porque o Senhor falou isso agora comigo. Ele consegue te tirar das suas circunstâncias, mas se você assumir algo como sua identidade, Ele não consegue mudar isso. Então, se você está passando por um problema financeiro, ou um problema de pecado, ou um problema de depressão, qualquer problema, mas você identifica isso como uma luta, mas não como quem você é, e ao invés de confessar a sua luta, você confessa quem você é, então Deus pode te tirar da sua luta. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Preciso dizer isso de novo. Se você está passando por lutas, pecado, fraquezas, doença, pobreza, o que for, mas você não se identifica com aquilo ali, você se identifica com Jesus, você não confessa a sua luta, você confessa a sua identidade, então Deus pode te tirar da sua luta. Então Deus vai fazer com que a sua vida se alinhe à sua identidade. Por isso orar em línguas é tão importante. A maioria das pessoas estão nas igrejas se chamando de coisas que Deus não as está chamando. E aí pega um único versículo de Paulo, aonde ele diz que dos pecadores ele é o maior. Um versículo. Paulo, em todas as suas cartas, chama os cristãos de santos. E aí, em um único texto, falando de quem ele era antes de Cristo, porque ele diz: eu alcancei misericórdia, eu que era blasfemo, eu que era perseguidor, eu que era isso, agora alcancei misericórdia. Ele está falando de quem ele era. E aí ele diz: fiel essa palavra, Cristo se manifestou para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Ele está falando dele na condição de alguém que recebeu a misericórdia do Senhor. E aí a pessoa pega um único texto para validar uma vida de confissão negativa. Eu sou um pobre, miserável pecador. Não sou não. Não. Eu sou um rico, próspero, santo, curado, liberto, nova criatura, justiça de Deus em Cristo. Danilo, mas isso não é humilde. Chamar Deus de mentiroso é humilde? Discordar de Deus é ser humilde? Eu preciso ser humilde para reconhecer a obra de Jesus. Quando você se diminui, você está diminuindo Ele, você está diminuindo o que Ele fez. Porque se você era um pobre, miserável, pecador, e aí Ele te lavou, te resgatou, te santificou, te deu uma nova natureza, um novo coração, te gerou de novo pela palavra, e você continua sendo um pobre, miserável, pecador, mas que raio de novo nascimento foi esse? Que obra foi essa que te manteve na mesma condição? Que criação foi essa? Você era um pobre, miserável, pecador, aí Deus te gerou de novo, igual ao que você era antes? Isso não é se humilhar. Isso é humilhar a cruz. Isso é humilhar a obra de Jesus. É diminuí-la. É desfazer dela. Danilo, mas a Bíblia diz pra gente se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. O que é se humilhar diante de Deus? Vai ler o contexto. Vai ler o contexto. Está falando de ansiedade. O texto diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte.
Como? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é me humilhar nesse texto, Danilo? É eu não fazer as coisas que eu quero fazer, é eu não tomar a frente de Deus, é eu esperar em Deus, é eu descansar nele. Isso é me humilhar. Isso é me humilhar. Agora você ficar se denominando de forma pejorativa, isso não é se humilhar, querido. Isso é humilhar Jesus. É diminuir a obra dele em você. Ah, Danilo, então eu tenho que me exaltar? Não, você não precisa se exaltar. Ele já te exaltou. Quando você fala que você é santo, que você é a justiça de Deus em Cristo, que você é próspero, rico, bem-sucedido, curado, liberto, mais que vencedor, você não está se exaltando, você está reconhecendo o que Ele fez por você. Você está exaltando a obra dEle. Você não está se gloriando em você, você está se gloriando no Senhor. Porque tudo isso é obra dEle. Você não se fez mais que vencedor. Você não se fez curado. Você não se fez próspero. Você não se tornou justiça de Deus em Cristo. Ele fez você. Porque somos feitura dEle, criados em Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu exalto a Tua obra na minha vida, Senhor, dizendo que eu sou o que o Senhor diz que eu sou, e eu sou o que o Senhor é. E eu sei que o Senhor não tem doença, eu sei que o Senhor não tem falta de nada, eu sei que o Senhor não tem depressão, então eu não tenho o que o Senhor não tem, eu não sou o que o Senhor não é, e eu me recuso a me chamar do que eu não te chamo. Todos os textos de Paulo ou dos demais apóstolos, principalmente os textos de Paulo, que fala de santidade, todos eles. Você pega Efésios 4 e 5, você tem uma lista ali, o que roubava, não roube mais, falar a verdade cada um com o seu próximo, o que os ímpios fazem oculto, até dizer torpe, a prostituição, a lascívia, tais coisas nem se nomeiem entre vós, como convém a santos. Tudo que Paulo diz para você fazer ou não fazer, ele faz baseado em quem você é. Ele diz, não faz isso, isso não é coisa de santo. Não fala isso, um santo não diz isso. Andai de modo digno da vocação que você foi chamado. Peraí, Deus me chama de quê? Então é assim que eu vou me comportar. O problema é que a religião, ela faz o caminho contrário. Se santifique para ser santo. Torne-se. Pratique para ser justo. A nova aliança é o oposto. Eu te faço justo. Agora você pode praticar a justiça. Por quê? Porque praticar a justiça agora não é uma tentativa, é uma manifestação. Aleluia! Me santificar agora não é uma tentativa, é uma manifestação. Apocalipse 22. Quem é santo, santifique-se. Quem é justo, pratique a justiça. Quem é, se comporte. Não é se comporte para ser, você é. Agora ande no que você é. E porque você é, você pode andar, porque você tem condição. Então quando Deus pede para você amar, para você perdoar, Deus não está te pedindo nada que não seja sua própria natureza. É como falar para um peixe, nada, peixinho, nada, vai nadar. É como dizer para uma ave, voe. Dizer para um crente, amar, viver santo,
semear, ser generoso, ser manso. Dizer essas coisas para um crente, como Paulo fazia para os irmãos, é como dizer para um peixe, vai nadar. É como dizer para uma águia, vai voar. Quem é santo, santifique-se. Andar de modo digno da vocação que você é chamado. Santidade não é uma tentativa. Eu estou tentando ser santo. Não estou tentando ser santo. Eu estou crescendo e frutificando e manifestando a minha santidade. Eu estou andando na santidade que eu sou. Eu sou santo, eu posso andar como santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Minha identidade. Descobrindo Jesus como minha identidade. Quando Pedro olhou para Jesus e disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na mesma hora Jesus disse: Tu és Pedro. Por isso é tão importante a oração em línguas. Que a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo para que pudéssemos saber o que nos é dado gratuitamente. Quando o Espírito Santo te revela Cristo, Ele te revela você. Cada nova revelação de Jesus é uma nova revelação ao meu respeito. A Bíblia diz que quem fala em línguas não fala aos homens, visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios com Deus. A Bíblia diz que Cristo é o mistério de Deus. Então, eu estou falando sobre Jesus. E porque eu estou falando sobre Jesus, e tal qual Ele é, sou eu nesse mundo, eu estou falando de mim. Falar mistérios é falar de Jesus e é falar de mim. Por isso que quanto mais você ora em línguas, mais você vai se identificando com Cristo. Mais você o conhece, mais você se conhece. O que fala em línguas a si mesmo se edifica. Mas o que tem a ver? Falar mistério e se edificar. Bom, depois que Pedro teve revelação de quem era Jesus, ele recebeu a sua identidade e Jesus começou a falar para ele sobre edificação. Sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. Ou seja, eu vou te edificar à medida que eu revelo para você quem eu sou e quem você é. Meu Deus! Eu acabei de descobrir um novo... E quando eu digo eu acabei de descobrir, eu acabei agora mesmo. O Senhor acabou de me mostrar isso. Que a edificação da oração em línguas... O que é? O que fala em línguas a si mesmo se edifica. Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: Tu és Pedro. E agora Jesus começa a falar com ele sobre a edificação. Isso significa que eu me edifico orando em línguas, porque eu sou edificado na revelação de quem Ele é e de quem eu sou. O que é uma pessoa edificada? É uma pessoa que sabe quem é Jesus e sabe quem é em Cristo. Meu Deus. Eu preciso fazer mais lives, porque ultimamente o Senhor está me dando mais revelação durante as lives do que às vezes no dia a dia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que ora em línguas a si mesmo se edifica. Por quê? Porque o que ora em línguas fala de mistérios, de quem é Cristo, de quem eu sou em Cristo, de quem Cristo é em mim. E Paulo diz isso, o mistério de Deus entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Revelação
traz edificação. É como se o conhecimento dele, se eu não me engano, Paulo fala isso lá em Colossenses. Depois que eu encerrar a live, eu vou dar uma meditada mais nisso. Algo novo que Jesus está trazendo. Fala sobre você estar edificado e arraigado nele. E isso é por meio do conhecimento. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Colossenses capítulo 1, verso 9. Por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No conhecimento de quem Deus é. Sendo fortalecidos em todo poder, segundo a maravilhosa força da sua glória. Meu Deus. Para com alegria tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo. Ou seja, quanto mais conhecimento dele, mais firmeza, mais força. Mas ainda não é esse texto. Deixa eu ver. Ele está falando do mistério de Deus, veja. Eu me esforço a fim de que o coração dele seja animado, estando vós unidos em amor, juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, que é Jesus Cristo. Então Paulo ele se esforçava para que o coração das pessoas fosse fortalecido. E lá em Efésios ele fala do coração ser fortalecido com poder. Deus te robustecer com poder no homem interior. No capítulo 6 ele fala sobre você orar em todo o tempo no Espírito e se fortalecer no poder dele. Para quê? Para que você seja cheio do pleno conhecimento. Alcanceis a riqueza do pleno conhecimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, que é Cristo. Quem fala em línguas fala mistérios. Então eu estou falando de Cristo. E o verso 7 ele diz: alicerçados, edificados nele. Ou seja, para eu estar edificado nele, eu preciso saber quem é ele. E aí depois ele vai falar de homens que não estão ligados à cabeça e tentam me levar para a religião, tentam me levar para o engano. Mas Paulo está falando de uma firmeza. Paulo está falando de uma edificação, de se enraizar por meio da revelação de quem ele é, que é a base da revelação de quem você é. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu me conheço. E quanto mais eu me conheço, menos eu me deixo levar por qualquer outra coisa. Não, ninguém vai dizer para mim que eu tenho que fazer isso para me tornar santo. Ninguém vai vir falar para mim. E no caso dos Colossenses, o que Paulo está dizendo? Se você souber quem ele é, se você souber quem você já é nele, você não vai deixar ninguém te circuncidar, você não vai deixar ninguém falar para você guardar sábado, fazer isso, fazer aquilo, porque você já é. Nele estáis aperfeiçoados, estáis perfeitos nele. Meu Deus, quanto mais eu oro em línguas, mais eu me vejo perfeito nele. E quanto mais eu me vejo perfeito nele, não tem como isso não afetar a minha vida. Não tem como isso não afetar o meu comportamento. Quando a Bíblia diz: sedes, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Jesus disse isso lá no Sermão da Montanha. E aí você fala: como? Como que eu vou ser perfeito como o meu Pai é perfeito? Não tem como. Vai orar em línguas, que o Espírito Santo vai te revelar que você já é perfeito nele. E a revelação
da sua perfeição nele, vai te levar a andar na perfeição dele. Por isso que Paulo diz: eu não anulo a graça de Deus, tentando me justificar pelas obras. Ah, Paulo, então não tem santidade na sua vida? Não tem comportamento correto na sua vida? Tem, e de sobra. Só que a minha santidade, a vida que eu vivo de santidade, meu Deus. Quando ele diz a vida que eu hoje vivo, vivo na fé do Filho de Deus, não é nem a fé no Filho de Deus, é a fé do Filho de Deus. Paulo não diz, eu vivo na fé no Filho de Deus, não. Eu vivo pela fé dele. É a fé dele em mim. Até a fé que eu deposito nele é a fé dele operando em mim. É aquilo que Jesus disse em Marcos 11. Tendes a fé de Deus. Meu Deus. Aleluia. A vida que eu vivo. E aí você aplica aonde você quiser. A vida de saúde que eu vivo, a vida de prosperidade que eu vivo, a vida de santidade que eu vivo, a vida de amar minha esposa que eu vivo, a vida de submeter ao marido que eu vivo, a vida de ser um bom servo que eu vivo, a vida de ser um irmão abençoado, a vida de toda a minha vida, cada aspecto da minha vida, eu vivo na fé dele. O amor que eu amo é o amor dele. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. Paulo, como que você conseguiu isso? Em Efésios, capítulo 1, ele diz, ele fala no capítulo 1 inteiro sobre o mistério de Cristo, quem Cristo é, quem nós somos em Cristo. Ele gasta um tempo falando da obra de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, da nossa eleição em Cristo, da nossa salvação em Cristo, da nossa justificação em Cristo. Depois ele diz assim, olha, quando vocês puderam ver qual é a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo, ele gasta um capítulo falando do mistério de Cristo e ele fala, agora quando vocês leem tudo que eu acabei de escrever, vocês podem compreender qual é o nível da revelação que eu tenho do mistério de Cristo. Como que aquele homem andou daquele jeito? Como que aquele homem andou num nível de amor tão alto, a ponto de olhar para os judeus, que eram quem mais perseguia ele, e dizer, eu queria ser separado de Cristo. Se eu pudesse, se eu ir para o inferno, fosse salvar os judeus, eu queria ser separado de Cristo, se isso fosse resultar na salvação deles. Meu Deus, isso é o amor de Cristo nele, porque Jesus se separou de Deus para que eu fosse salvo. Como Paulo andou como Jesus na terra, a ponto dele ser para nós hoje, depois dos evangelhos, depois de olhar para como Jesus andou, Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Meu Deus, calma. Deus enviou Jesus para que eu aprendesse como andar como filho de Deus. Não sendo suficiente, porque a religião, Deus sabia que a religião ia estragar tudo, Deus levanta um apóstolo para me mostrar como é alguém andando na plena revelação de quem é Cristo. É Paulo. Olha para Paulo. Aquilo ali é alguém andando na revelação de quem é Cristo. Você quer saber o que é um homem? Você quer saber o que é Cristo? Olha para Cristo. Mas você quer saber o que é um homem? Cristo vivendo nesse homem? Olha para Paulo. Como que Paulo conseguiu isso? Pela revelação. Ele foi o apóstolo que mais teve revelação do mistério de Cristo. Mas como que Paulo conseguiu essa revelação? Eu dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. E o que fala em línguas
não fala aos homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Aleluia, aleluia. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu falo os mistérios de Deus. E quanto mais eu falo, mais revelação desse mistério eu tenho. E esse mistério é Cristo. Cristo em mim. É a identidade dele em mim. É quem ele é em mim. E quanto mais eu recebo essa revelação, mais eu me identifico. E agora já não vivo eu. Cristo vive em mim. E aí isso começa a afetar a minha vida. E a vida que eu hoje vivo, eu paro de viver na minha força, eu paro de viver na minha tentativa, e eu começo a viver na fé do Filho de Deus. Agora nem é mais eu tentando me esforçar para crer, é a fé dele operando em mim. Meu Deus! Aí você olha para um homem como Kenneth Hagin e você fala, não, Kenneth Hagin tinha muita fé, um homem de fé. Sim, um homem que vivia na fé do Filho de Deus. Aquilo ali era a fé de Jesus operando em Kenneth Hagin. Porque Kenneth Hagin passava madrugadas orando em línguas. O filho dele, quando escreveu o livro Línguas, depois do Pentecostes, ele conta que ele ia dormir, o pai estava sentado com a Bíblia na mão orando em línguas. Aí ele acordava de manhã para ir para a escola, o pai estava sentado no mesmo lugar, com a Bíblia na mão, orando em línguas. Jesus, 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 é tudo para mim, Jesus. Tu és tudo para mim, Tu és tudo em mim. Eu sou tudo em Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem vai orar mais em língua aí? Deixa eu ver. Por isso que eu não preparo mais sermão. No início do meu ministério eu gostava de preparar uns sermões, separar os textos ali bonitinho. Mas depois eu descobri que os sermões do Espírito Santo são melhores do que os meus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por falar aos nossos corações, Senhor. Obrigado. Irmãos, eu creio que nós recebemos hoje uma graça especial para orar mais em línguas, para conhecer mais Jesus, para se conhecer mais em quem você é nele, para que assim você possa andar. João disse, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E você não pode se esforçar para andar como ele andou, você tem que se esforçar para orar em línguas. E aí você vai ter revelação de quem ele é, você vai descobrir quem você é, e aí sim, isso vai começar a afetar o seu andar. Glória a Deus. Aleluia. É isso, irmãos. Aleluia. Shobrabashekata brabasheka brashole cambradecito cobrahaste kilavrande tika lavrosha. Que romandi cotia baronde stuca lamasto que ramantoro. Você que está aí e ainda não fala em línguas, o Espírito Santo está aí, morando dentro de você, e Ele está pronto para te permitir falar em línguas. Ele não vai falar em línguas por você, você vai falar em línguas e Ele vai te permitir falar em línguas. A Bíblia diz que todos começaram, eles começaram, não diz o Espírito Santo começou, eles começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia. E deixa eu te dizer, o Espírito Santo já te concedeu, ele não está te privando não, ele te concede falar em línguas. Se você hoje abrir a sua boca pela fé e começar,
Eu garanto, debaixo dessa unção, a Bíblia diz: tudo que pedirdes orando, creia que já recebeu. Eu vou orar por você agora, e eu creio que enquanto eu estou orando, minha oração está sendo respondida. E se a minha oração está sendo respondida, se Jesus não mente, se o Espírito Santo, ele vela pela palavra de Jesus para cumprir, então você vai receber o que eu estou pedindo para que você receba. E isso significa que se enquanto eu estiver orando, você tiver coragem de abrir a sua boca e falar o quê? Qualquer coisa. Ah, não veio nada na minha mente. Abra a boca. Não vem na mente, mas vem na boca. Abra a boca sem saber o que vai dizer. Depois você vai se ouvir falando. Amém? Se desprenda agora. Não fique pensando. Para de pensar, irmão. Criança não pensa muito. Para de querer ser adulto nesse momento. O reino de Deus se recebe como criança. Eu vou orar por você, eu vou mandar você falar em línguas. Eu vou te dar um comando. E os reis, eles recebiam vitória quando eles seguiam os comandos dos profetas. A Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando eu disser para você, fale em línguas agora, você tem que abrir a boca e colocar som, colocar voz e pronunciar alguma coisa. Ah, mas só saiu bala, 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 bala. Não importa. Você está falando. Um bebê, ele começa falando babá, babá, babá. Minha filha me chamava de babá. Estava tentando falar papai. Agora, se você crer, verás a glória de Deus. Ainda que você comece falando uma sílaba, uma palavra ou duas, se você continuar, isso vai aumentar. Amém? Levante as suas mãos em posição de receber agora. Você precisa começar a falar em línguas. Isso é urgente. O Espírito Santo tem urgência, porque Ele quer revelar Jesus em você. Obrigado, Espírito Santo, porque agora mesmo eu sei que o Senhor está no interior dessa pessoa, gerando essas línguas. Eu oro para que ela seja cheia agora completamente. Obrigado. Receba. Receba agora. Pode começar a falar em línguas. Receba agora. Você está sendo cheio agora. Abra os seus lábios e fale agora. Corre masso cante lebarando kitolo baranda lá. Ore cotoriando rico torobosatila machote ketoloborande kitokoloborando. Comece a falar em outras línguas. Lebalache que telemasto que lema que lemaha. Lecando rebasto recalamandoro. Ora bassotoro corobossotoro cotorobossoro cotoriacato barroborobo chocoroloboro. Fale outras línguas, sem medo. Isso que você acabou de falar, eu garanto, foi o Espírito Santo que colocou na sua boca. Ora bassore barando ribarabarabarabachore barabarabarabara. Ah, eu quero muito falar em línguas, então fale. Fale. Comece. Lebarando, rebarando, shakalabara, shorebalabaha, shekatalabara. Rokotori, kataralama, sotorre, kitakarabashoto, korioti, abrama, mamando, rebarando, colobrandolo. Eramando, remahandere, hemahandere, kore, mandere, kole, mandore, kole, maha. Lekandorima, likandore, lamandori, decandoro. Le haye, que ture mehando, que le kole vadiz alema, le mandagawe mahaye, le gadavayo se mandoro que mahaye. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado. Obrigado, queridos. Quero pedir para que você não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, seu comentário. Aqui na descrição do vídeo, você vai pegar os nossos dados, números de WhatsApp, para você entrar no grupo e ser discipulado diariamente nessa visão. Pegue o número, chama, eu vou te responder no privado. Entre nas outras redes sociais, essa rede nova aí que a Meta lançou, Instagram, Facebook, TikTok.
Não entra para ficar vendo qualquer coisa, não. Entra para ver os nossos vídeos e compartilhar com as outras pessoas. Você que deseja se tornar um semeador desse ministério, deixa eu orar pelos semeadores. Otávio José, Bárbara Oliveira, Alice Moreira, Beatriz Aparecida, Adão Miranda, Tânia Souza, Franciele Silva, Valdene, Tamires, Roberto Brizola, Priscila dos Santos, Alexandro Ribeiro, Maria da Conceição, Meilson de Oliveira Nobre, Everson Oliveira, Carlos Giovanni, Bárbara Oliveira. Esses são os nomes de quem semeou ontem e quem semeou hoje. E não importa quanto você semeia, o que importa é como você semeia. Aqui tem ofertas que variam de R$5 a R$50, R$100. E todos aqui serão abençoados da mesma forma, de acordo com a sua fé. Porque Deus não está olhando, quando Ele diz o que semeia pouco e o que semeia em abundância, Ele não está falando do valor da oferta. Quer dizer, Ele não está falando do preço, da quantidade, do dinheiro, do valor da nota ali, do quanto, 10, 15, 20. Ele está falando do valor, do que aquilo significa para você. Às vezes é um valor pequeno, mas vai fazer falta para você. Na verdade não vai, porque Deus não vai deixar fazer falta. Mas você sente que vai fazer falta, e mesmo assim você semeia. Então é o que tem valor para você. O que tem valor para você é o que tem valor para Deus. Eu quero abençoar essas pessoas agora, Pai. Eu declaro em nome de Jesus sobre os meus irmãos, semeadores desse ministério. Eu declaro, Senhor, portas abertas, anjos liberados, Senhor, causas impossíveis sendo solucionadas agora, anjos que vão de encontro a causas na justiça, dívidas que não foram pagas. Eu declaro cancelamento de dívida em nome de Jesus na vida dos teus filhos. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor tirando eles da dívida, em nome de Jesus. Eu declaro multiplicação, abundância. Socorianda requeta calabara chorerere barababababá. Recatarabaraba shekatarabaço. Você que deseja se tornar um semeador desse ministério, nosso Pix está aí no comentário fixo e na descrição do vídeo. Tudo que nós fazemos de forma gratuita. Você vai entrar lá no grupo, não tem mensalidade, taxa de mentoria. Tem pessoas que ofertam, tem pessoas que não ofertam. Eu respondo e trato todas do mesmo jeito. Mas a obra de Deus, ela precisa ser realizada. Eu vivo totalmente envolvido nessa obra. O Alexandre, o Mateus estão totalmente envolvidos nessa obra. A equipe vai continuar aumentando. Nós vamos continuar fazendo mais e mais para o reino de Deus. Estou escrevendo um livro. Vocês vão me ajudar a editar esse livro. E nós vamos fazer, queridos, com que essa palavra chegue até os confins da terra. O Brasil vai orar em línguas. Angola vai orar em línguas. Moçambique vai orar em línguas. Eu vou em Moçambique. Vou. Vocês vão pagar minha passagem. Mas eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Então torne-se um semeador dessa visão e nos ajude a levar a vida no Espírito para o Brasil e para as nações. Amém, queridos? O número do Pix está aí. O número do WhatsApp está aí. Vejo vocês daqui a pouco no grupo. Então, quem quer entrar no grupo, pega aí o número de WhatsApp, todos os dados na descrição do vídeo. Vejo vocês lá. Beijo no coração, fiquem com Deus, graça e paz.